Olha, nós vamos tratar de um tema de suma importância para o Brasil, para o mundo, e que os olhos de investidores do mundo inteiro estão voltados para a Amazônia. É o mercado de créditos de carbono. Desde 1997, com o Protocolo de Quioto, se estabeleceu que as nações signatárias fizessem todos os anos uma redução das suas emissões de gases poluentes na atmosfera. Muitos desses países, grandes potências industriais, como por exemplo os Estados Unidos, que não são signatários do Protocolo de Quioto, por exemplo, têm indústrias altamente poluentes. Para que possam fazer uma compensação, essas indústrias, esses países, compram carbono gerado em outros países, como o Brasil, por exemplo, o crédito de carbono aqui na nossa Amazônia. O que é isso? Basicamente, mantém-se a floresta em pé e aquele grupo, aquele país, aquele instituto, aquela empresa pode adquirir a geração desse crédito de carbono para depois vender lá no país poluente, por exemplo. Mas quem vai explicar direitinho como é que funciona esse mercado, como é que a Amazônia pode tirar proveito disso, como é que pode se gerar riqueza na Amazônia através do mercado de crédito de carbono, é o senhor Almir Ribeiro, sócio proprietário da Amazon Carbon Brasil, que nos fala sobre esse mercado que é muito interessante aqui no nosso estado. Senhor Almir, muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, eu com você. Senhor Almir, a preocupação com o meio ambiente levou os países que são integrantes da ONU a assinarem um acordo que estipulasse um controle sobre as intervenções humanas no meio ambiente. Esse é o acordo que nós citamos ainda há pouco, o Protocolo de Quioto. Desta forma, o protocolo determina que seus países signatários reduzam suas emissões de gases de efeito estufa em média 5,2% a cada ano. Para não comprometer as economias desses países, eu citei aqui os Estados Unidos, que não são signatários do Protocolo de Quioto, o protocolo estabeleceu que parte desta redução pode ser feita através de negociação com nações, através dos mecanismos de flexibilização. E aí está esse mecanismo que é a aquisição de créditos de carbono. E eu queria lhe fazer essa primeira pergunta. O que é o crédito de carbono? Na verdade, o crédito de carbono, você já explicou muito bem, o crédito de carbono ele é gerado em cima de estudos que são feitos em cima das florestas, porque na verdade o Protocolo de Quioto ele visava de início o reflorestamento. Como não dá para atender todas as necessidades de poluição que o mundo provoca, foi estendido para as florestas nativas. E aí veio a grande oportunidade que, vamos nos referir ao nosso querido Acre, né? Sim, sim. Tem hoje. Por exemplo, hoje nós acrianos, isso, palavra dita pelos donos das empresas americanas, diz que nós estamos sentados em cima de uma riqueza tão grande que nós realmente sentamos, né? Esquecemos que nós somos riquíssimos no mundo. Ou seja, essa riqueza é a floresta em pé. A floresta em pé. Que, na verdade, o crédito de carbono, você, como proprietário, você vai preservar a sua floresta. Por exemplo, eu conheço um projeto aqui no Acre, o chamado Projeto Purus, de propriedade do advogado Vanderlei Cesário e do também empresário Normando Salles, em que eles mantêm a floresta em pé e vão receber de uma organização um valor interessante pelos projetos desenvolvidos nessa área e também pelo tempo de contratação desse projeto de geração de carbono. É assim que funciona? Como é que a coisa funciona? A coisa funciona da seguinte forma. Empresas americanas, por exemplo, hoje tem 3 empresas americanas que elas fizeram um pool. A Carbon Security, a Carbon Fund e a Carbon Co. Que foram exatamente as que desenvolveram os projetos do Normando e do Dr. Vanderlei. Né? Essas empresas, mediante o banco de dados, que o Acre hoje, por incrível que pareça, e pouca gente sabe, o Acre hoje é referência mundial em questões ambientais. O Acre hoje tem a melhor estrutura de organização de geração de crédito de carbono do mundo. A melhor estrutura? A melhor estrutura do mundo. O Acre hoje tem 2 pessoas, né? Isso, o que eu estou falando aqui são dados falados pelas empresas americanas. Certo. O Acre hoje tem o senhor Eufran. Eufran Amaral. Eufran Amaral e a Joyce. São 2 pessoas reconhecidas mundialmente na questões ambientais e a gente não está conseguindo fazer isso. O que ocorre? As empresas vêm, aproveitam o banco de dados, o IMC, que é o Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, e elas desenvolvem o projeto. Na verdade, é um projeto complexo, que leva de 12 a 24 meses para ficar pronto, porque é estudado toda a biodiversidade dessa floresta. Digamos o seguinte, já que o senhor está falando disso, vamos dar o exemplo da minha querida Lígia Gomes, a nossa
repórter cinematográfica, ela tem uma pequena área de terra, ali pelas bandas do Purus também, e a Lígia tem 5.000 hectares, de uma área intocada. E nesta área a Lígia tem açudes, passa ali, o Purus passa ali por dentro da área da Lígia, então ela tem muita mata nativa, tem mogno, tem cedro. Quando se faz a avaliação dessa área, leva em consideração todos esses fatores? Sim. O levantamento que ele foi feito, já tem feito e é feito e procede-se novamente, ele vai estudar um todo. Tipo de floresta, o tamanho da árvore, o tamanho de copa, a altura, o que tem que a gente chama aqui no popular o paú, né, que está embaixo, tudo isso é avaliado. E em cima de tudo isso são calculadas a quantidade de tonelada que 1 hectare gera por ano. Vamos pegar o exemplo dessa área da Lígia com referência ao projeto Purus, por exemplo. Quanto de carbono essa área produz por ano? Na região do Purus deu a média de 9 toneladas de carbono por ano. 9 toneladas de carbono por ano. Isso. E o que essa empresa faz? Ela compra esse carbono? As empresas pegam esse carbono, que é transformado através de um projeto chamado PDD, esse projeto que é o que leva de 12 a 24 meses, e gera-se a REV. A REV é aquela redução por emissão verificada. Que é como se fosse uma unidade de valor. A REV é uma commodity ambiental. Muito bem. Essa commodity ambiental ela vai para o mercado para venda. Essas mesmas empresas que desenvolvem esse projeto aqui, elas têm um banco de empresas que compram lá nos Estados Unidos. Nós estamos trabalhando hoje muito com o mercado voluntário, que é o que está nos Estados Unidos. Como ele não é signatário do protocolo de Kyoto, ele criaram um mercado voluntário. Agora também entrou a China, que é o segundo maior. Então, quando eles começam a desenvolver o projeto aqui, eles comunicam para as empresas. Nós estamos desenvolvendo um projeto lá no Acre com 30.000 hectares, por exemplo. Vamos gerar 8 milhões de REVs. Vocês têm interesse? Eles já começam a estudar. Na hora que certifica, que é o que ocorreu com o Projeto Purus agora, o Projeto Purus foi certificado oficialmente, recebeu o padrão Gold, que é o mais avaliado do mundo, reconhecimento internacional. Esses projetos têm caráter público, eles tá na internet hoje, para quem quiser, é só entrar na internet, pesquisar Projeto Purus, você vai encontrar. O outro, que é anterior, que é o Projeto Juma, no Amazonas, você pode ir lá, vai pesquisar, vai encontrar. E aí o que ocorre? Você com X REVs, você vai vender para aquelas empresas. Um pouco diferente do MDL que vai para o mercado europeu. O MDL também é outro commodity ambiental, só que esse só negocia-se através da Bolsa de Valores. Muito bem. Esse tem um valor muito alto, na verdade tinha um valor muito alto quando a Europa estava muito bem financeiramente. Pois é, eu quero falar dessa questão da compra dessa produção de carbono, mas para ficar bem claro para o nosso telespectador. Quer dizer então que uma área, digamos, a área da Lígia, que tem 5.000 hectares, cada hectare produz 9 toneladas de carbono por ano, e cada tonelada a gente vai comparar a uma REV. Exatamente. Cada tonelada é uma REV, que é essa commodity ambiental, a redução por emissão verificada. E se paga por REV de 5 a 12 dólares, é isso? Exatamente. Quer dizer que na área da Lígia, que tem 5.000 hectares, vezes, digamos que se paga apenas 5 dólares, vamos ter 5 vezes 45.000, 225 mil dólares por conta dessa área da Lígia, por ano. 5 vezes 5, você vai ter uma produção e vai ter uma renda excelente. Levando-se em consideração... Isso só dessa área, um ano. Levando-se em consideração que os contratos feitos, eles são de 30 anos. Então, durante 30 anos, você vai ter que preservar essa área, mas você vai receber. Agora, tem um detalhe. E o fato de você preservar, você vai receber esse valor e outros mais para você desenvolver projetos sociais com as comunidades locais. Quer dizer, então, que não só pela REV, mas se eu tiver projetos ambientais dentro da minha área, eu posso receber mais. Por exemplo, você tem 45 mil REVs. A tua REV está valendo 5 dólares. Mas aí no histórico do projeto, lá consta que você tem uma cooperativa de extração de plantas medicinais, uma cooperativa de criação de peixe através de manejo, de extração de óleos, de essência com a comunidade. O preço da tua REV vai lá para 8 dólares ou 10 dólares. Ou 10 dólares, dependendo dos projetos que eu tenho na minha área. Do projeto que você desenvolve. Ou seja, é a melhor maneira de se ganhar dinheiro com sustentabilidade e mantendo a floresta em pé. Aquela tese de que a floresta era algo que não tinha valor, deixou de existir. O problema é que a gente ainda tem muitos, tem um santo que só acredita naquilo que vê. Né? Na verdade, o grande problema que a gente tem hoje, por exemplo, eu estou há 3 anos nessa luta para conscientizar os proprietários que hoje você ter uma floresta em pé te dá muito mais dinheiro do que muitas e muitas outras atividades econômicas. Agora, o interessante é que o propósito disso tudo é que, digamos,
num país desenvolvido, onde as indústrias estão poluindo demais, esse país, já que não pode reduzir suas emissões, ele vem e compra esse carbono aqui. Exatamente. Ele está pagando para poluir. Exatamente, porque na verdade, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma empresa, para você ter a licença ambiental, se você joga 10 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, você só vai receber essa licença se você fizer a compensação. Ou seja, tem que comprar carbono. Ou, por exemplo, na Europa, hoje um voo internacional, ele só é liberado o voo após fazer o pagamento da compensação daquele dióxido de carbono que ele joga na atmosfera. Olha só. Então isso aqui é um mercado que ele apenas está nascendo. É por isso que a gente entende a dificuldade de hoje das pessoas, porque na verdade você não vende a sua terra, você não dá em garantia, você não penhora e não gasta um único centavo para desenvolver o projeto. O senhor é o responsável por essa intermediação entre as empresas americanas e os proprietários locais, é isso? Exatamente. Eu converso com o proprietário, conscientizo o proprietário, checa toda a parte de documento, fazemos os contratos aqui para ele desenvolver o projeto. O senhor mesmo ajuda na composição do contrato? Tudo Toda feito aqui. a sua expertise? Tudo é feito aqui. Né? Aí, por exemplo, eles estão chegando, os donos das duas empresas estão chegando agora dia 3 para vir aqui fazer apenas uma visita. Quais são as empresas americanas que estão vindo? Carbon Securities e a Carbon Fund. E Carbon Fund. Carbon Fund. A Carbon Co não está vindo nenhum representante, está vindo dessas duas. Essas duas vêm aqui, inclusive, conhecer, prospectar negócios. Eles já tiveram aqui. Outras vezes. Tiveram aqui outras vezes. Né? Vou mostrar a área de terra da Lígia. Pois a Lígia vamos. vai ficar rica. Na verdade, eles gostam, o americano ele gosta disso aí. Eles chegam aqui, eles já vão em Cruzeiro do Sul, já tiveram. Lá no Projeto Purus eles estiveram várias vezes lá. Várias vezes lá. Então eles valorizam muito isso. Então o bom disso tudo é que a gente hoje começa a ver que o Acre, por exemplo, nós hoje estamos trabalhando 5 projetos aqui nessa região, algo em torno de 350 mil hectares. Que coisa interessante. Isso aí representa para o Acre, ao longo desses 30 anos, algo em torno de 500 milhões que vai entrar no estado. Então deixa eu dizer o seguinte, quem é grande proprietário de terra, a partir de quantos hectares eu posso fazer um projeto para gerar o crédito de carbono e negociar com essas empresas? Como hoje a oferta de imóveis no Acre é muito grande e o arcabouço que o Acre tem para desenvolver também, eles hoje estão fazendo projetos de áreas acima de 30 mil hectares. Acima de 30 mil. Agora, com essa vinda que eles estão chegando, nós estamos combinando e vamos trabalhar fazer condomínios. Pegar, por exemplo, a Lígia que tem 5 mil, você tem 10, alguém tem 17, outro tem 20, vamos juntar um grupo e fazer um condomínio e fazer um projeto em cima daquilo ali. Okay. Então nós estamos definindo fazer um projeto aqui dessa área da Transacriana, uma área da região, toda a região de Sena Madureira e outra de Feijó e Taracá com áreas pequenas para atender a todos. Gente, quem quiser conhecer um pouco mais desse grande projeto, Amazon Carbon Brasil com Z, tudo junto, Amazon Carbon Brasil com Z, tudo junto, @gmail.com é o e-mail do Almir Santana Ribeiro, sócio proprietário da Amazon Carbon Brasil, se você quiser mais informações a respeito. Seu Almir, foi um prazer bater um papo com o senhor, viu? Prazer foi todo meu. Parabéns pela iniciativa, excelente. Estou à sua disposição. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.